E aí, pessoal, bom demais? Hoje quero compartilhar com vocês uma parte da história de um camarada que chamava-se Abraão. O nome dele era Abrão e Deus mudou o nome dele para Abraão. A história desse camarada começa lá no capítulo 12 de Gênesis, não é? E uma das coisas muitas coisas me impressionam na vida desse camarada, mas uma das coisas que me fascinam é a ousadia que ele tem diante de Deus, diante do próprio Deus, não é? E essa história que começa lá no capítulo 12, ela vai se estendendo por vários capítulos, né? É uma história bem longa, uma história de vida de muitos anos. Ele começou com 75 anos, quando ele saiu de Harã. Ele era de Ur, e o pai dele os levou para essa terra, a terra de Harã, e de lá Deus o chamou, né? E Deus disse para ele, né? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Esse camarada chegou uma ocasião, ele passou várias situações diante de Deus, né? Ele teve muitos fatos, muita história diante de Deus, muitas coisas aconteceram, né? Ele saiu da terra. Uma coisa interessante é que Deus disse para ele, né? Sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, sai dos teus parentes, certo? Não leva parente nenhum contigo, porque o meu negócio é com você, né? É entre eu e você. E logo ali, no início, ele já arrastou com ele um sobrinho chamado Ló, um camarada que deu a ele bastante trabalho, né? Muito trabalho. Houve discussão com esse sobrinho escolheu o, o visual, o melhor visual dos campos para poder seguir, e Abraão foi para outro lado, Ló foi para um lado, Abraão foi para outro lado, não é? E uma coisa interessante, logo depois, esse sobrinho também se envolve lá numa guerra entre reis e ele é feito prisioneiro. E Abraão pega lá 318 soldados, né, homens da sua casa, e toma de volta a família de Ló e todos os bens, né, que os reis haviam saqueado. Esse é o outro problema que ele teve com Ló, né? E o terceiro problema foi um que eu quero comentar com vocês. Estava no capítulo 18 do Gênesis, do livro de Gênesis, e é muito interessante porque esse capítulo 18, estou abrindo aqui, é uma situação muito interessante porque de repente Abraão está lá sentado tranquilamente, não é? E de repente ela avista três seres, não eram homens, seres, não é? Celestiais. E ele próprio os reconheceu e se levantou, se colocou de pé e pediu para que eles permanecessem com ele. Esses três seres, a própria Bíblia relata, dois eram anjos e o terceiro, que na verdade é o primeiro, era o próprio Deus que estava ali diante de Abraão. Então, aqui é que eu quero comentar com vocês a ousadia de Abraão. Quando os dois anjos, depois de estarem com ele ali um tempo, de se alimentarem, do costume de lavarem os pés, né, porque andava-se muito a pé naquela época, então os pés ficavam empoeirados, né? Aí lavava-se os pés, enxugava-se os pés, sempre havia alimentos para refazer as forças das pessoas, não é? E ali eles se levantaram para seguir viagem, né? Muita conversa interessante ali, né? Promessas que Deus fez a Abraão que iriam se cumprir.
Mas o mais interessante e que demonstra uma ousadia muito grande de Abraão para com Deus, por causa do relacionamento, por causa da intimidade, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a nossa atenção, todas as vezes que Abraão se movia, a coisa mais interessante é o seguinte, ele sempre se movia de um lugar a outro, mas todas as vezes que ele se movia, ele construía um altar de adoração a Deus. Um altar para que ele pudesse adorar o nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então, coisa muito interessante é que quando eles se levantaram para ir embora, os dois anjos seguiram em frente, foram embora, mas Deus permaneceu com ele, em conversa com ele. E uma coisa interessante é que, deixa eu abrir aqui qual o versículo que é. O próprio Deus, no verso 17, diz assim: ocultarei eu a Abraão o que faço. A intimidade deles era tão grande que o próprio Deus disse, né, a si mesmo: será que eu vou ocultar o que eu vou fazer, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra? Vou ocultar Abraão, já que o sobrinho dele está lá. Aí Deus revela para ele, né, o que ia acontecer. E a coisa muito interessante é que Abraão, por 6 vezes, ele questiona Deus, 6 vezes. Quando Deus fala que vai destruir as cidades, ele fala: mas Senhor, e se lá tiver 50 pessoas? Aí Deus fala que eu não destruirei por amor às 50 pessoas, certo? E depois ele fala: mas Senhor, e se tiver 45? Não é isso? Deus volta a dizer para ele: não destruirei por amor aos 45. E se tiver 40? E Deus torna a dizer para ele: não destruirei. E aí ele vai descendo, descendo até chegar em 10. Se tiverem 10 pessoas. E Deus afirma para ele que não destruiria por amor aos 10. Mas o que eu quero chamar a atenção, a nossa atenção, é a ousadia desse cara. Fora de série esse indivíduo, não é? Nós somos ousados dessa forma? Pensem bem, nós somos ousados desta forma diante de Deus. Nós temos fatos e relacionamento suficiente com Deus para sermos ousados? Se não temos, é hora de construir. Ok, pessoal? Fiquem com Deus.